E o maior iceberg do mundo volta a se movimentar após 30 anos. Um iceberg que é muito maior que a cidade de Londres, por exemplo. É gigantesco esse iceberg. Vamos entender o que está acontecendo, que as pessoas dizem que não existe o aquecimento global, mas ele existe e está aquecendo todo o mundo, principalmente os oceanos. E faz esse tipo de situação. Vamos entender aqui, ó. O maior iceberg do mundo está em movimento depois de 30 anos preso no fundo do oceano. O A23A, como é chamado, surgiu na costa da Antártida em 1986, mas quase imediatamente se encalhou no mar de Weddell para se tornar essencialmente uma ilha de gelo. Com quase 4.000 km², a ilha tem uma área equivalente à metade da Grande São Paulo e é mais que o dobro da região metropolitana de Londres, como eu disse agora há pouco. Ao longo do último ano, o iceberg vem se deslocando e agora ele já está prestes a ir além das águas antárticas. Nossa senhora, ele é gigantesco, esse iceberg. O A23A é um verdadeiro colosso e não é só a largura que ele impressiona. Essa enorme placa de gelo tem cerca de 400 metros de espessura. O A23 fez parte de uma separação em massa do iceberg de plataforma de gelo Pilchard, localizada na Antártida, o continente branco. Na época da separação, o local abrigava uma estação de pesquisa soviética. Moscou despachou uma expedição para retirar os equipamentos de base de Druzhnaia 1, temendo que o material se perdesse, mas o iceberg não se afastou muito da costa antes de sua profunda quilha o ancorar com rigidez nas lamas do mar profundo de Weddell. Olha que gigantesco que esse iceberg. Mas então, por que o A23A está em movimento agora, depois de 40 anos? Perguntei a alguns colegas sobre isso, imaginando se havia alguma possível mudança nas temperaturas da água da plataforma que poderia ter provocado isso, mas o consenso é que agora ele se movimentar chegou, que a hora de se movimentar chegou. Explica Andrew Fleming, especialista em sensoriamento remoto e pesquisa antártica do Reino Unido. Abre aspas. O iceberg está aterrado desde 1986, mas eventualmente diminuiria de tamanho o suficiente para perder a aderência e começar a se mover. Viu o primeiro movimento em 2020. O A23A disparou nos últimos meses, impulsionado por ventos e correntes, e agora passa pelo extremo norte da Península Antártica. Olha que maravilhoso! Com a maioria dos icebergs do setor, a A23A será quase certamente ejetado no continente circular da Antártica, que o lançará em direção ao Atlântico Sul em um caminho que ficou conhecido como o Beco dos Icebergs. Este é o mesmo movimento da água e dos ventos do oeste que acompanham, que o famoso explorador britânico Ernest Shackleton usou em 1916 para escapar da Antártida após perder seu navio, o Endurance, esmagado contra o gelo marinho. Shackleton apontou o seu bote salva-vidas para a Geórgia do Sul e é nesta ilha que vê frequentemente os grandes icebergs tabulares situados ao longo da costa. As quilhas dos blocos significam que eles tendem a ficar presos na plataforma continental rasa do território britânico ultramarino. Eventualmente, todos os icebergs, por maior que sejam, estão condenados a derreter. Esse eu não sei, hein? Esse aqui é gigantesco, talvez. Talvez não. Os cientistas acompanharão de perto o progresso do A23A. Se ele de fato encalar na Geórgia do Sul, poderá causar problemas nos milhões de focas, pinguins e outros aves marinhas que se reproduzem na ilha. O grande volume do A23A poderia perturbar as rotas regulares de alimentação dos animais, impedindo-os de nutrir adequadamente os seus filhotes. Mas seria errado pensar nos icebergs como apenas objetos de perigo, como costumamos vincular o que aconteceu com o Titanic. Há um reconhecimento crescente da importância deles para o meio ambiente em geral. À medida que esses grandes icebergs derretem, eles liberam um pó mineral que foi incorporado ao gelo quando a estrutura fazia parte das glaciares que respavam o longo leito rochoso da Antártida. Essa espécie de poeira é uma fonte de nutrientes para os organismos e formam a base de cadeias alimentares oceânicas. Legal. Abre aspas. Em muitos aspectos, esses icebergs dão vida. Eles são o ponto de origem de muita atividade biológica, avalia Catherine Walker, do Instituto Oceanográfico Woods Hole dos Estados Unidos, que nasceu no mesmo ano do A23A.
Eu me identifico com isso, o hábito de deslizar sempre esteve lá para mim, diz ela. Legal. Muito interessante, eu não sabia que os icebergs tinham tanta capacidade de espalhar, por exemplo, nutrientes e vida praticamente por tudo onde passam. Muito interessante essa matéria da BBC News Brasil, gostei demais de ler, eu volto depois.